Maria na tradição cristã. Hoje vamos falar sobre a consciência do pecado e o medo do julgamento, que eram características da época, lá no século XII. A aproximação de Deus Pai como Rei severo e juiz justo era difícil. A cristologia elevada tendia a distanciar Cristo das pessoas comuns. Aí, se formos trazer isso para a atualidade, nós, como servos e servas de Deus, temos que ter esse cuidado para não afastar as pessoas do caminho de Jesus Cristo. O zelo demasiado pode afetar as pessoas. Temos que viver o nosso servir de uma maneira normal. O nosso zelo precisa ser um zelo normal, não um zelo exagerado. E a ênfase na justiça divina transcende e impossibilita que Deus perdoa o pecado sem exigir satisfação. Então, lá no século XII tinha toda essa história. Achar que o pecado era pecado demais, né? Vamos ser sinceros. Então, hoje, como servos de Deus, como pessoa que ouvem as outras, pessoas que dão aconselhamento, temos que ter muito cuidado para a gente não impossibilitar as pessoas de receber a graça de Deus. Porque naquela época os pecadores experimentavam as tentações de Satanás, os perigos do tormento eterno no inferno, como bastante reais. Será que o meu servir, o seu servir, não está gerando conflitos? Né? Como fala ali, o inferno como bastante real. Por isso temos que pensar bem. Qual é o meu nível de equívoco com exagero? E a misericórdia divina, ela encontrou expressão na mãe de Jesus, que como uma nobre feudal de coração bondoso, inclinava o ouvido de seu filho para ouvir o povo de Deus e defendia a causa dos que procuravam a sua intercessão. Então, com a devoção da Virgem Maria, toda aquela estrutura rígida lá do século XII foi se transformando. Chegou a Senhora bondosa, a mãe de Jesus, que nos colocava na presença do Senhor. E isso acontece no dia de hoje. Maria nos coloca na presença de Jesus. Porque se eu tenho devoção à Virgem Maria, eu preciso compreender que onde está a Virgem Maria, ali se encontra Jesus. E nesse tempo de veneração, a veneração ela era derramada sobre ela como expressa assim a multiplicação de orações, as relíquias, os santuários, eram muitas coisas, as festas, as narrações de curas milagrosas, tudo isso aconteceu lá no século XII. Mas as pessoas compreendiam bem isso, será? Então nós precisamos de pensar hoje, será que hoje compreendemos a devoção à Virgem Maria, compreendemos os milagres que acontecem através da sua intercessão, compreendemos o motivo das festas que realizamos em sua devoção, as orações aos pés da imagem da Virgem Maria? Precisamos compreender melhor
e compreender com um olhar de misericórdia, porque Maria, ela veio para nos ensinar a misericórdia. E lá no século XII, eles usavam uma ejaculatória. Nós te louvamos, ó Mãe de Deus. Nós te proclamamos, Maria, sempre virgem. A ti servem todos os anjos e arcanjos, tronos, potestades. A ti obedecem todos os poderes e virtudes do céu e todas as dominações. Então, quantos anos tem? No século XII, já rezavam assim com a Virgem Maria. E hoje eu convido você, a gente olhar aqui diante da Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, e rezar. Ah, Mãe, eu estou aqui diante de Ti, eu quero Te exaltar e pedir para a Senhora que invoque todos os coros de anjos, os querubins, os serafins, com uma voz incessante, para que toda criatura possa receber a graça angelical que desce do céu. E nós te proclamamos Santa, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe, Santa Virgem, Virgem Mãe de Deus, nossa intercessora, nossa Mãe, Mãe de Deus, dai-nos a abundância dos bens espirituais e dos bens terrenos. Dai-nos a fortaleza, dai-nos o sucesso e o amor ao próximo. Enchei a nossa vida da graça. Estenda as tuas mãos, ó Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças. Estenda as suas mãos poderosas e vinde socorrer-nos. Você aí em casa, reze isso. Estenda, Mãe, Mãe de todas as raças, estenda as suas mãos poderosas sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre todas as minhas necessidades espirituais e corporais. Envia, Mãe, através da sua intercessão, o anjo da paz, por onde eu for, o protetor forte da alma e do corpo. Envia, Mãe, o santo anjo da guarda. Expulse pelo poder do teu Filho, Mãe, toda a força malvada que ainda aflige o meu ser. Porque quantas vezes somos malvados? Então, vamos pedir isso hoje à Mãe de todas as raças. Fala, pede aos teus anjos, pede ao teu Filho Jesus, para a força malvada que ainda habita, possa ir embora. Aquelas coisas malvadas que ainda praticamos, que possa imperar sobre nós a verdade com misericórdia. Expulse pelo poder do seu Filho todo o poder das trevas. E vá falando, o Senhor é meu auxílio, não temerei o mal. Porque onde está a minha mãe Maria, ali está o Senhor. E o Senhor habita para fazer cada pessoa vencedora pela poderosa intercessão da Virgem. Fala para a Virgem Maria, Mãe, entra na minha casa hoje. Entra nos meus projetos de vida, entra na minha história. Entra na história dessa comunidade à qual eu pertenço. Entra na vida dos meus irmãos de comunidade, Mãe. Adentra cada templo vivo, que são os meus irmãos, que são a minha família, que são os viventes deste mundo. Mãe, a Senhora que é Mãe da misericórdia, tem misericórdia de todos nós. E eu convido você a rezar a oração a Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, pedindo o milagre que você necessita no dia de hoje. Virgem Maria,
Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo, olha por nós, humildes pecadores que vos falo, por esses vossos olhos de misericórdia. Dá-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Peça a Deus para que tudo na sua vida encaminhe, e essa semana você terá a sua vitória. Paz e bem. Doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor, vem suavemente mostra pra gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, pra saciar nossa sede de vida.